A indígena Sônia Guajajara assumiu o Ministério dos Povos Originários. É a primeira indígena ministra neste ministério inédito, criado durante o governo Lula. Você confere aí na TV imagens de toda a solenidade, que foi uma solenidade histórica marcante. E durante o seu discurso de posse, a Sônia traz um trecho que foi destacado pelo José Osmando, onde ela afirma: vamos reflorestar mentes e corações. Nós vamos rodar agora o trecho do discurso da ministra e na volta a gente completa com a análise. Confira na tela. O Brasil é plural, o Brasil é alegria, o Brasil é colorido e solidário. É com esse espírito que assumo a missão de sensibilizar toda a sociedade brasileira e a convido para juntos reflorestarmos mentes e corações rumo a uma democracia do bem viver de todos os brasileiros e brasileiras. Seu Zé. O Ananias, eu acho essa citação da Sônia Guajajara de uma oportunidade incrível para o momento atual do Brasil. É preciso realmente que reflorestar as cabeças das pessoas, tirar o ódio, o preconceito, a intolerância, o sentimento de vingança e colocar coisas positivas. Nós temos testemunhado, todo dia nós estamos falando sobre isso, a imprensa toda fala sobre isso, há denúncias e denúncias sobre as quais eu prefiro não me alongar, a respeito dos militares brasileiros que muitos deles tomaram rumos diferentes da missão constitucional que eles têm e da tradição de estarem atentos das questões sociais do Brasil, como em alguns importantes momentos da República eles tiveram. Por exemplo, em 1950, a gente vai encontrar as Forças Armadas marchando firmes pela luta do petróleo é nosso. Foram eles que encabeçaram essa luta e com ela a sociedade se uniu para que o governo do Getúlio Vargas fosse criada a Petrobras, que hoje muita gente quer destruir, há muito tempo, inclusive a Lava Jato tentou destruir. E o governo passado atraiu de forma transversa a participação dentro do governo de milhares e milhares, falam-se em 7 mil militares que estariam ocupando funções. Essa ideia de reflorestar as mentes, eu trago também para os militares. É hora de reflorestar as mentes dos militares brasileiros, dando-lhes missões que eles sempre souberam, com muita altivez, desenvolver ao longo da história. Não só as missões de paz em países em guerra, como em Moçambique, no Timor-Leste, e em vários países do Haiti, e em vários países do mundo, mas missões importantes da proteção da natureza, na proteção da Amazônia, na proteção das fronteiras brasileiras que vivem aí entregues ao Deus-Jará. Então é hora de, na minha visão, dar aos militares missões importantes que resgate a tradição deles na política nacional, na vida pública nacional, e afastá-los dessa coisa do oportunismo que eles conseguiram, muitos deles conseguiram alcançar no governo passado. Cíntia? Eu concordo com o Osmando, e eu queria trazer um outro elemento aqui, Osmando. O que significa a presença da Sônia Guajajara e a política pública que o presidente Lula quer implantar. Ela não se restringe ao Ministério dos Povos Originários. Eu vou trazer uma informação que vem de fora, da iniciativa privada.
O escritor Daniel Munduruku, que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer em Portugal, quando fui fazer uma reportagem para a Rede Meio Norte, ele foi contratado pela Rede Globo. Ele agora vai prestar consultoria, porque a emissora vai fazer uma novela, agora às 9 da noite, e trata da temática indígena. É a primeira vez que eu ouço falar de uma novela da Rede Globo, que são as grandes novelas do Brasil, contratar alguém que é oriundo de povos originários, alguém como o Daniel, para prestar consultoria. Por quê? Porque nesse momento não cabe mais aqueles estereótipos sobre índios, como se falava antigamente, que hoje são indígenas. Não cabem esses estereótipos. Então, isso significa uma política pública ser implementada no dia a dia. Não é só o decreto. Aquele discurso da Sônia, ele foi poderoso e ele foi potente porque ele reverbera uma decisão do governo federal. Se você olhar, praticamente todos os ministérios, Ananias e colegas, têm indígenas. Quase todos os ministérios. Eu observo e acompanho isso de perto. Você tem o presidente da FUNAI, que é a Joênia Wapichana. Você tem todos os segmentos, por exemplo, LGBT, tem pessoas trans. Se é de mulheres, tem mulheres negras. Então, você está, de fato, promovendo a inclusão. Se isso não for reflorestar mentes, eu acho que eu não conheço uma expressão melhor do que essa, né? Amadeu? As pessoas com deficiência, elas têm desde o ano passado, um lema, uma palavra de ordem: nada sobre nós sem nós. É isso que eu estou vendo. E ela usou, né? É uma frase dela. Ela usou também. Nunca mais o Brasil sem nós. Ela encerrou. Pronto, pois é isso. O que adianta você ter... Quem está tratando de acessibilidade e inclusão é alguém que vive aquilo ali? Claro, lugar de fala, né? Sabe como é a rampa, a inclinação correta? Se é necessária essa ou aquela informação física, visual, sonora? Somos nós. Então, não é possível você fazer política para a pessoa com deficiência sem as pessoas com deficiência. É o que eu vejo na Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas. E, Francis, o seu Zé traz um ponto que é a ressignificação também do próprio papel do Exército, das Forças Armadas na nossa sociedade, que durante os últimos anos ganhou essa vinculação política, mas que já prestou e tem no seu histórico relevante serviço prestado ao nosso país e fora, levando o nome do Brasil para outros países. Ananias, infelizmente, nos últimos 4 anos, diversas instituições, organismos foram combalidos por uma ideologia danosa. Então, agora é o momento de reconstrução, inclusive, da nossa identidade nacional, dos órgãos, das instituições, e esse processo também passa pelo Exército. E no que tange aos povos originários, o que nós vimos nos últimos 4 anos foi uma tentativa de invisibilizá-los, ou seja, eles não participavam da consecução de políticas públicas, não participavam das discussões, e agora tudo está sendo recolocado no seu lugar, e é uma importante ação do governo Lula para dar novamente essa visibilidade aos povos originários. Essa materialização da invisibilidade, ela aparece na relação dos golpistas. Tinha um homem que estava fantasiado de indígena. Ele não é indígena, ele não pertence a nenhum povo originário. A esposa dele concedeu entrevista para o programa Fantástico e ele estava lá, pintado, com tinturas, como se fosse um indígena. Tinha um cocá também. Tinha um cocá também, não era indígena. Era personagem, né? Já a gente avança, mas antes eu